Glória a Deus. Já foi pregada a mensagem, viu, gente? Já foi pregada a mensagem de hoje. Eita Deus. Se prepara aí para a gente repetir esse louvor já, Fretinho. Amém, Fretinho? Se prepara para a gente repetir já esse louvor de novo. Olha o tema da mensagem. Luta sem murmuração. Tem que parar de reclamar, viu? Tem que parar de reclamar, Batista. Cândido. Está reclamando demais, Cândido. Abra sua Bíblia. Na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo de número 6. Glória. Segunda a Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 6. Amém? Glória a Deus. Posso ler? Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Glória a Deus. Senhor, nos conduz na Tua palavra. Nos conduz, Senhor, no discorrer das Tuas Escrituras. Fala conosco. Liberta-nos, Senhor, nos converte mais uma vez. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Amados, a cultura humana, a cultura do ser humano, isso não é meu, isso não é seu. É a cultura do ser humano. Ela pode ser duas coisas. Ela pode ser uma tremenda, uma enorme oportunidade para a sua vida, para o seu crescimento. Pode abrir várias portas de oportunidade para você, para a minha vida, para a sua vida. Mas pode ser também um enorme, um grande desafio para a vida cristã. O ser humano, ele tem uma cultura que pode sim ser um grande desafio, para não dizer empecilho, para uma vida cristã verdadeira, para uma vida cristã sincera, fiel. Por isso a igreja, existem dois movimentos na igreja, duas dinâmicas na igreja. Uma é influenciar, a outra é de cuidado, de cautela. Como assim, pastor? Ao mesmo tempo em que a igreja ela é levantada para influenciar uma sociedade, para influenciar uma comunidade, para influenciar um país ou um sistema, ao mesmo tempo ela é chamada, ela é também orientada a tomar cuidado, a guardar seus princípios. É uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que nós influenciamos, nós somos orientados também a se preservar. Nós somos orientados a nos proteger
De quê, pastor? Da cultura do ser humano, das opressões que há no mundo, das pressões que há no mundo, das tentações que há ao nosso redor. Vejam só como é uma via de mão dupla, como é uma dinâmica dupla. Se uma igreja ela proclama a sua fé, ou seja, ela influencia uma comunidade, ela influencia uma sociedade, um bairro. Se a igreja ela influencia um país, um sistema, mas ela não se guarda, ela não se protege, ela não passa de um mero movimento religioso. Ao mesmo tempo, se uma igreja se guarda demais, se protege demais, se blinda demais e deixa de proclamar e influenciar uma sociedade, uma comunidade, um país, ela perde o seu propósito e deixa de ser igreja. Na verdade, estará sendo igreja apenas para ela. Percebe as nuances que fazem com que nós cristãos andemos sempre numa linha tênue, tendo esse jogo de cintura. Eu tenho que influenciar, mas eu tenho que me cuidar. Eu tenho que influenciar, mas eu tenho que me proteger. Eu tenho que adentrar, mas eu tenho que ter cuidado. Alguns de nós começaram a carreira cristã há pouco tempo. Outros já há décadas. Mas a medida de glória, a medida de unção, a medida de recurso espiritual que o Senhor nos deposita é a mesma. E nós temos que ter cuidado com isso. Daqui um tempo, daqui uns dias, não tardará, todos nós aqui iremos fechar os olhos. E o que nós iremos ter guardado? O que nós iremos ter aproveitado na nossa caminhada? O que nós iremos ter deixado de legado da nossa caminhada particular? O que eu fiz? O que eu deixei? O que eu guardei no fim da minha caminhada? Paulo, ele diz aqui com todas as palavras: eu guardei a minha fé. Eu guardei a minha fé. Você, o que terá guardado? Você terá guardado o quê? Momentos tristes? Apenas rancor no coração? Apenas decepções? Apenas fracassos? Ou você terá guardado momentos felizes, vitórias, sucesso? Sucesso financeiro, sucesso de status, sucesso profissional? O que você terá guardado? Eu preparando esse esboço hoje pela madrugada, eu me lembrei que eu estou terminando um projeto meu que foi criado no dia 2 de janeiro de 2020. Café e palavra todos os dias do ano, uma reflexão todos os dias do ano, pela honra e glória do Senhor, e por causa dele estamos a poucos dias de encerrar. E uma pessoa me procurou e disse assim: pastor, quando terminar o seu projeto, Café e Palavras, era bom o senhor começar a fazer outro projeto e escrever um livro com as suas mensagens. E quando ele me falou,
Eu lembrei, no meu escritório tem 2 caixas, fechada, lacrada, escrito: sermões da prisão. Todos os sermões que eu preguei quando eu passei 5 anos preso, estão lá guardados. São pérolas. Quando eu chego perto, aí já começa a espirrar, mas estão lá guardados, lacrado, estão lá. Eu acho que quando eu abrir, eu vou relembrar de coisas, e Deus vai falar coisas, e Deus vai mandar escrever coisas que eu nunca tinha pensado em escrever novamente. E me veio à cabeça, o que eu, você, vamos ter guardado? Você já percebeu que nós não paramos para pensar nisso? Nós não paramos para pensar no imediatismo do nosso dia a dia, no imediatismo do nosso cotidiano. O que está faltando? O que é que está faltando? O que vai acontecer? Será que o dinheiro vai dar para pagar as contas? Será que eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo? E agora, o que é que vai? E o tempo passando, e o tempo passando, e o que você vai ter guardado? Amado, olha para trás, o dinheiro nunca deu para pagar as tuas contas, e você está aqui hoje. A maioria de nós, o dinheiro nunca deu. Por quê, pastor? Porque não deu. Porque sempre nós gastamos mais do que nós temos. Como vai dar? É uma simples conta de matemática, que na história o burro somos nós. E nós nos preocupamos com o dinheiro, com o financeiro, com o aluguel, é normal, amados, é normal. São os cuidados deste mundo. Mas nós não podemos deixar que os cuidados deste mundo nos sufoquem, abafem e sufoquem a palavra semeada que um dia veio ao nosso coração. Paulo diz: eu guardei a minha fé. Dentre todas as lutas, dentre todas as guerras, tudo que eu passei, olha, quem está falando é Paulo. Ele está dizendo: eu ainda guardei a minha fé. Três pontos de distinção tem essa carta. Primeiro, são as circunstâncias de como ela foi escrita. Ela não foi escrita num gabinete com ar-condicionado, num gabinete pastoral. Não. Para você ter ideia, essa carta foi escrita num calabouço, num buraco fundo, escuro, úmido, fétido, com apenas um buraco no teto, para que entrasse a luz, para que entrasse ar. Foram nessas circunstâncias que essa carta ela foi redigida. De dentro de uma prisão de hoje em dia? Não, de dentro de uma prisão daqueles dias. Dentro de um calabouço, nos últimos dias do apóstolo Paulo. O segundo ponto é o endereço para quem essa carta ela foi mandada. Essa carta ela não foi mandada para nenhuma igreja. Essa carta ela não foi mandada para outros apóstolos. Não, eu estou preso, eu estou aqui, eu quero ficar famoso, eu quero mandar essa carta agora para outros apóstolos. Ou então para as igrejas. Não, essa carta ela foi escrita para um jovem que Paulo conheceu em Listra, e que de pronto chamou a sua atenção a firmeza da fé daquele jovem. Quando Paulo ele conseguiu detectar a firmeza na fé de um jovem daquele tempo, ele disse: é ali que eu vou investir. E esqueceu todo o amparado para quem ele poderia ter escrito essa carta. Ele viu a firmeza da fé daquele menino chamado Timóteo, e ele começa a escrever para Timóteo. E o terceiro ponto é a sua abordagem. Como que Paulo aborda Timóteo para escrever essa carta? Será que Paulo ele aborda Timóteo para escrever essa carta reclamando da vida?
Mas poderia, não poderia? Será que Paulo ele aborda Timóteo escrevendo essa carta, fazendo o papel de coitadinho? Mas bem que poderia. Mas não, Paulo ele aborda Timóteo, um jovem que está começando uma caminhada, e preste atenção que ele não enfatiza a partida dele, ele enfatiza a chegada de um tempo. Muita gente enfatiza o quê? A hora da minha partida. A hora da minha partida. Esquece de ler o restante. A hora da minha partida é chegada. Preste atenção. Paulo ele quer enfatizar para Timóteo não a partida, mas a chegada desse tempo de Deus na sua vida. E ele diz: combati o bom combate. Ele luta, ele combate. Ele diz: o pior dos combates da sua vida? Não, ele diz: eu combati o bom combate. Ele não diz: eu passei por uma luta desesperadora. Não, ele diz: eu combati o bom combate. Ele diz que o tempo da sua partida é chegado. E essa palavra tempo no original grego quer dizer kairos. Ele usa kairos, que quer dizer o tempo de Deus, que quer dizer o tempo oportuno, que quer dizer o tempo certo. Presta bem atenção. Ele está dizendo: Timóteo, o tempo certo de Deus é chegado na minha vida. Paulo, em nenhum momento ele está reclamando que vai morrer cedo demais. Ele está dizendo: o tempo certo é chegado. Paulo, ele não lança culpa nos ombros dos seus opositores. Paulo está dizendo: o tempo certo de Deus e de acontecer isso comigo é chegado. Paulo, ele não coloca a culpa no Império Romano. Por mais que ele esteja sendo morto por uma causa justa, ele não coloca a culpa nos seus opositores, ele não coloca a culpa em ninguém. Ele está dizendo: é apenas o tempo certo de Deus que está acontecendo na minha vida. É isso que Paulo está querendo passar para Timóteo. Olha o cuidado que ele tem em passar algo tão forte para aquele menino que estava começando. Paulo tem a consciência que mesmo a sua morte sendo trágica, não aconteceria se não fosse no tempo de Deus. Nada de trágico na sua vida, nada de trágico na sua vida vai acontecer se não for no tempo de Deus. Se não for com a permissão de Deus. Então pare de reclamar, né, Fredinho? Pare de murmurar. Luta sem murmuração. Ele diz combati, que vem do grego agonizomai. Agonizomai, que quer dizer agonizar mesmo, que quer dizer uma situação árdua, representando bem a caminhada de Paulo. Ninguém tem mais propriedade para usar este verbo do que Paulo. Uma caminhada agonizante, que ele diz que combateu, que ele diz que abraçou, que ele diz que vestiu a camisa, como nós falamos, como nós dizemos. Ele diz que foi um bom, foi um longo e foi um árduo combate.
Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida agora. Tem alguém combatendo algum combate? Tem algum guerreiro ou alguma guerreira aqui? Toda a vida de Paulo, toda a caminhada de Paulo, todo o combate que Paulo, ele venceu. Ele disse que foi um bom, foi longo e foi árduo combate. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Meu amado, meu irmão, minha irmã, não se amargure, nem murmure pelas lutas que Deus tem colocado na sua vida. Não se amargure. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Mas com Ele eu também tenho aprendido. Não se amargure. Não murmure com as lutas, com as guerras que Deus tem colocado na sua vida. Com as lutas que Deus tem colocado para ser travadas por você. Muita gente está perdendo tempo. Muita gente está perdendo tempo em se amargurar, em viver murmurando, reclamando da vida, reclamando das guerras, reclamando das lutas que Deus colocou para ser travada por você mesmo. Deus permitiu ser travada por você mesmo. O que é que eu faço, pastor? Luta a tua luta com alegria. Diz, pastor, quer que eu seja doido? A gente é doido mesmo. Como assim, pastor? Luta a tua luta com alegria. Como assim, pastor? Enche o teu coração de contentamento. Se contenta. O próprio Paulo, ele diz: eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Na fartura, na escassez, na alegria, na tristeza, na perseguição, na tribulação. Se contenta. Se contenta com essa situação, que você vai achar um motivo para alegria. Algum motivo para alegria vai ter nessa tua jornada. Eu sei que é muita guerra, eu sei que é muita luta, eu sei que é muita perseguição, mas não é só guerra, mas não é só luta, mas não é só perseguição, não é só tristeza. Se contenta com a vida que Deus lhe confiou. Se contenta com as lutas que Deus lhe confiou. Sabe, eu tenho 3 conselhos que eu coloquei aqui para nós. Para nós. Primeiro, sabe o que é bom você fazer? Sabe o que é bom eu fazer nessas horas? Busque na sua luta, na sua guerra, nessa circunstância que você está vivendo, motivos de gratidão. Antes de começar o culto, eu estava conversando com o diácono Cândido. E ele sentou aqui, olhou para mim e disse assim: pastor,
é pesado. A caminhada cristã é difícil, pastor. Eu olhei para ele. Mas tem que ser grato. Ele olhou para mim e disse: é verdade. E numa conversa em particular que eu tive com ele, eu fiz ele voltar atrás. Eu disse: se lembra daquele tempo? Se lembra daquele tempo, assim, assim, assim? Olha o que foi que Deus já fez. Sim ou não, Cândido? Agora, instantes antes de começar o culto. Busque na sua luta, no que você está passando, motivo de gratidão. Se você for ver, Paulo ele não começa essa carta para Timóteo dizendo assim, ó: eu me entristeço com a minha prisão. Paulo ele não vai começar a carta dele falando isso. Se você for olhar no começo da carta a Timóteo, Paulo, você vai ver Paulo dizendo: sim, eu me alegro com a sua fé. Paulo está passando o que está passando, ainda tem motivo de se alegrar. Paulo está dizendo, dentro do calabouço, úmido, fedorento, escuro, escrevendo no escuro, dizendo assim: Timóteo, eu daqui, no meio dessa situação, eu me alegro com a sua fé. Seja o que você, eu não sei nem o que é que você está passando, mas seja o que você esteja passando, com certeza há um motivo para você se alegrar. Com certeza há um motivo para gratidão. Segundo conselho: assuma as suas lutas como sendo suas. Para de andar falando das suas lutas como que se quem tivesse causado foi os outros. Ah, mas foi por causa disso. Ah, mas foi por causa daquilo. Ei, o maior responsável pelos problemas que você passa hoje é você. O maior responsável pelos problemas que eu passo hoje sou eu. Aí a gente quer discursar como se nós estivéssemos sempre certos, como se fosse injustiça nós estar passando por isso. E o nosso discurso, nós queremos sempre arranjar um bode expiatório. Não foi por causa disso, não foi por causa daquilo, não foi fulano, não foi cicrano. Cada um de nós tem uma porção da luta e da guerra que nos cabe. Não se engane, cada um de nós vai ter uma porção da luta e da guerra que nos cabe. Assuma a sua luta como sua, e acabe com essa conversa de estar discussando aí, falando das suas guerras e da sua luta e botando culpa nos outros, botando culpa no sistema, botando culpa na empresa, botando culpa no chefe, botando culpa no patrão, botando culpa no comandante. Não é você. Botando culpa na esposa, botando culpa no marido, botando culpa nos filhos. Não é você. A luta é sua. Terceiro conselho: não lute as lutas que não são suas. Faça. Pronto, agora você quer resolver o problema de todo mundo. Você não foi chamado para converter todo mundo. Você não foi chamado para convencer todo mundo. Você não foi chamado para evangelizar em todo lugar. Aí você não foi chamado para dar jeito na vida de ninguém. Preste atenção, você só está arranjando mais uma luta para você, e que não é sua.
Acalma teu coração. Fica em paz. Ai, pastor, é porque é fulano. Ai, fulano, é isso. Fica em paz. Mas eu me mato de fazer, eu me mato de trabalhar. Eu sou o único da família, eu sou o único, não sei. Fica em paz. Tu está arranjando uma luta que não é tua. Já basta a tua. Já basta a tua. Você não foi chamado para consertar ninguém nessa vida. Põe na sua cabeça: você não conserta ninguém nessa vida. Criatura não conserta criatura. Só quem conserta criatura é o Criador. Você já prestou atenção que você perde muito tempo com isso? Que nós perdemos muito tempo com isso. Nós já perdemos muito tempo com isso. Você já prestou atenção? Eu não vou consertar ninguém, mano. Eu não fui chamado para fazer tudo. Eu não fui chamado para fazer todas as coisas. Eu só posso assumir e lutar apenas aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Só lute aquilo que Deus colocou para você lutar. Só guerrei a guerra que Deus colocou para ser travada por você. Aquilo que Deus colocou para você fazer, ninguém vai fazer no seu lugar. Então nem fuja. Nem fuja. Lute. Lute. São esses 3 conselhos que eu quero deixar hoje. Paulo, quanto ao combate, ele combateu sem murmurar. Ele combateu sem se amargurar. Paulo, quanto à carreira, ele disse: completei. E ele completou a carreira sem se vangloriar. Quanto ao combate, ele combateu sem murmurar. Quanto à carreira, ele completou sem se vangloriar. Ele não terminou dizendo: eu sou o cara. Não, ele terminou dizendo: o maior é Cristo na minha vida. O maior é Cristo na minha vida. Está preparada uma coroa de justiça. O que é uma coroa naquele tempo? O que era uma coroa naquele tempo? Era basicamente o que um atleta recebia quando ele vencia. A coroa, o atleta recebia, ele usou uma linguagem grega que, da época, acho que todo mundo sabe aqui que até as Olimpíadas, né, as origens dos Jogos Olímpicos, tudo na Grécia. E essa coroa quer dizer aquilo que o atleta recebia quando vencia. E a coroa de justiça que Paulo aqui, ele está falando, é que você venceu por causa de Cristo. Ele está dizendo: uma coroa de justiça me aguarda. Ele está dizendo: eu só venci por causa de Cristo. Ele está dizendo, e não só a mim, mas a todos que amam a sua vida, todos os que o seguem, todos os que o amam. Ele está dizendo para você hoje: você vai combater o bom combate, o longo combate, o árduo combate. Você vai completar a carreira, mas não vai se vangloriar, porque maior é Deus na tua vida. E você vai receber a coroa por causa de você, não, por causa de Cristo que venceu por você. Vai passar tudo, vai acabar tudo, toda luta, toda guerra, mas você vai vencer só por causa de Cristo.
Porque se fosse só por você, ei, só por nós já éramos fracassados. Cristo foi que venceu por nós. Coroa de justiça. Ele está dizendo: você venceu por causa de Cristo Jesus. Sem Cristo na nossa vida, nós não passamos de escravos. Eu li um documentário essa semana. Assisti um documentário essa semana sobre trabalho escravo. Interessante, trabalho escravo. Você nunca vai ter como pagar a dívida. Será que pelo menos assim, internamente, dá para você dar um glória? Trabalho escravo, você nunca tem como pagar a dívida. Trabalho escravo, segundo o documentário, os escravos nunca tinham como pagar nem a roupa do próprio corpo. Os escravos nunca tinham como pagar nem a alimentação. Os escravos nunca tinham como pagar nem um lugar para morar. Olha para você hoje. Mesmo Paulo em Colossenses 3, versículo 3 vai dizer: vós já estáis mortos em Cristo, e a vossa vida está escondida em Cristo. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo eu e você somos livres. Ele pagou a dívida. Fora dele, nós somos escravos. Não temos como pagar e nenhuma perspectiva de ser livre um dia. E nenhuma perspectiva de liberdade se nós não estivermos em Cristo. Dá para mensurar o que Ele fez por nós? Por fim, amados, embora tudo isso, a luta continua. Tem gente que vai encarar esse trocadilho, né? A luta continua. Vou trocar, que é para não parecer coisa, né? A guerra continua. As tribulações continuam. Por fim, nós vivemos em Cristo. Nós temos vitória, mas ainda estamos em guerra. Quando nós saímos daqui, já tem guerra esperando por você. Não se engane não. Quando você sair dessas portas, já tem luta esperando por você. Não se engane. Já tem guerra esperando por você. Vivemos em Cristo. Alcançamos vitória nele. Mas ainda vivemos em guerra. Somos salvos, mas ainda somos tentados. Sim ou não? A casa do Pai nos aguarda, mas ainda somos peregrinos. Ainda estamos sujeitos. E como eu disse no começo dessa mensagem, temos que ter cuidado na cultura do ser humano, para ao mesmo tempo que nós influenciarmos, nós nos protegermos e começarmos a fazer como todo mundo faz. Qualquer guerrinha, qualquer lutinha, a murmuração é grande, a amargura é grande, a vontade de desistir é grande, a vontade de chutar o pau da barraca é grande. Combata o bom combate com alegria, buscando algo de gratidão nessa luta, nessa circunstância. Com contentamento, se contente com essa guerra e vença. Complete a carreira. E o que mais, pastor? Guarda a fé.
Assim você está guardando a fé. Assim você está mostrando que é uma pessoa cheia de fé. Quanto ao combate, Paulo, ele combateu sem se amargurar, sem murmurar. Quanto à carreira, ele completou sem se vangloriar. O que foi que aconteceu? Ele acabou guardando a sua fé. Ele termina dizendo que guardou a fé. É preciso, minha irmã, meu irmão, é preciso perseverar. É isso que o Paulo diz com completar a carreira. Todo mundo lê esse versículo, todo mundo prega esse versículo, mas qualquer coisinha quer desistir. Mas para ler é bonito, para pregar é bonito. Completei a carreira. O mesmo que está pregando, o mesmo que está lendo, o mesmo que está louvando, está querendo desistir, está querendo abandonar. Perseverar é o que Paulo quer dizer com completei a carreira. Ele está dizendo: eu perseverei. É necessário. Quanto ao combate, ele lutou sem murmurar. Quanto à carreira, ele completou sem se vangloriar. Só completou por causa de Cristo. Quanto à fé, ele guardou como se guarda o maior tesouro da sua vida. Quando a Bíblia fala em guardar, quando a Bíblia fala em guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Em tudo que tiveres de guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Em tudo que tiveres de guardar, ele está dizendo assim, ó, guarda de tudo que existe na terra, como se o teu coração fosse a coisa mais preciosa. Paulo está dizendo: eu guardei a fé. Guarda como se fosse o tesouro mais precioso da tua vida. Não vá deixar que as guerras, as lutas e as circunstâncias interfiram na sua fé. Combata o bom combate. Ache gratidão, ache alegria, se contente. Com isso você vai estar guardando, blindando a sua fé. O ensino aqui é claro. Em meio a muitas lutas, em meio a circunstâncias adversas, em meio a combates, em meio a guerras, em meio a tribulações grandes e fortes da nossa vida, nós devemos guardar, proteger a nossa fé como se fosse algo precioso na nossa vida. Mas você já notou que quando as circunstâncias vêm, as guerras vêm, a luta vem, o que fica mais vulnerável na nossa vida é a nossa fé. Você já notou isso? Você já notou? Se acontece algo de ruim na sua vida amanhã, sabe o que é que vai abalar primeiro? A sua fé. Não é bom que seja assim. É justamente a sua fé que você deve guardar como se fosse algo mais precioso na sua vida. É impossível pregar sobre isso hoje, e nós já estamos terminando, sem eu deixar de recitar, porque aqui não deixa de ser uma canção, é um cântico de Paulo. Aí Paulo tem um cântico que tem, Romanos capítulo 8. Romanos 8:38 ele diz, olha o que é que o mesmo Paulo diz, e isso para nós encerrarmos. Olha o que é que Paulo está dizendo para mim e para você hoje, para você sair daqui hoje. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo,
nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nosso Senhor. Fica de pé. Glória. Amados, combatam o bom combate, sem murmurar, sem reclamar, né, Fretinho? Sem se amargurar. Completa a carreira, sem se vangloriar, sem se exaltar. Passa por tudo isso e guarda a tua fé, como quem guarda algo mais precioso que você achou na sua vida até hoje. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Para José, eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador. Porventura eu não morri, mas tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar de reclamar e tem que me adorar em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Não adianta se espernear, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te criei, lá na cruz do Calvário as tuas feridas eu curei. Eu vou te lapidar até tu no ponto ficar, pra quando eu te exaltar o teu nariz não se esquecer e querer empinar. Se tu ficar a reclamar, esta prova não vou te tirar, só vai ficar rodando no deserto reclamando. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, um piscar de olhos esse livro vai passar. Tu me adora e eu visito a tua casa, tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo o laço. Tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Mas tem que me adorar, parar de reclamar, só me engrandecer, pra vitória aparecer.
Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, num piscar de olhos esse vento vai passar. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós queremos sim te servir, queremos te adorar, queremos, Senhor, te reverenciar nas circunstâncias, nas guerras, nas lutas, Senhor, que nós passamos. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a parar de reclamarmos, Senhor, parar de murmurarmos, Senhor, parar de nos amargurarmos, Senhor, com as lutas e com as guerras. Pai, nos ensina a nos portar de maneira, Senhor, sóbria na Tua presença, Senhor. Nos convence, Pai, que nós temos aquele que luta por nós. Nós temos aquele que pensa por nós. Nós temos aquele que decide por nós. Nós temos aquele, Senhor, que até ora por nós. Então nos ensina a fazer uso, Senhor, e a tomar posse daquilo que nós temos, daquela riqueza que nós temos, Senhor, que é o Senhor Jesus. Nos ensina, Senhor, a guardar a nossa fé. Nos dá força para combater, Pai, cada combate que Tu colocar nas nossas mãos, cada guerra, Senhor, que Tu colocar nas nossas mãos, cada dificuldade, cada problema, Senhor. Nós sabemos que não é fácil. Nós sabemos, Senhor, que dá vontade às vezes, Pai, de desistir de tudo, de abrir mão de tudo, Senhor. Nós sabemos que há momentos de fraqueza. Nós sabemos sim, Senhor, que há momentos que fraquejamos, Pai, mas que nós tomamos a consciência, Senhor, que Tu és a nossa fortaleza. A nossa força não vem de nós, a nossa força vem do alto, Senhor. A nossa força não vem de ninguém que nos ajude, se não for enviado por Ti, Senhor. Pai, tudo que nós temos, Tu nos deste. Nada que temos, Senhor, não é nada que Tu não nos deste, Senhor. O que nós temos, a força, a sabedoria, o poder de decisão, tudo é Teu. Que Tu venha, Senhor, a introduzir mais ainda o Teu Espírito, com a Sua sabedoria, com a Sua serenidade, com a Sua ousadia, com a Sua coragem, Senhor. Pai, nos transforma, nos faz mais santo na Tua presença, Senhor. Nos ajuda a tomar as nossas decisões. Quantas decisões nós já não tomamos erradas, Senhor? Quantas escolhas nós não já fizemos erradas? E por isso nós somos sim, Senhor, os principais responsáveis pelas nossas guerras, pelas nossas circunstâncias adversas que nós enfrentamos, pelas nossas lutas, Senhor. Nos ensina a assumir a nossa luta, a assumir a nossa guerra e nos dá vitória no nome de Cristo Jesus. Que nós possamos passar, que nós possamos sim, Senhor, passar para o outro lado, sim, Senhor. Que nós possamos sim, Pai, espiritualmente cantar o hino da vitória, Te louvando, Te exaltando na nossa vida, Senhor. Conserta-nos, convence-nos, converte-nos, Senhor. Converte-nos cada vez mais, a cada mais dia que passa, Senhor, a Tua presença, as Tuas instruções. Nos ensina, Pai, a Te obedecer, para que nós possamos Te adorar com sinceridade, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.